dia, bom dia, bom dia! Domingo, domingo, domingo. E estamos começando nesse domingo o Desembaraxando episódio 115. É isso aí. Ó, aqui tá um sol muito bonito, bonito demais da conta. E espero que com você também esteja muito bem, beleza? A você que está ao vivo, bom dia. A você que está vendo o conteúdo gravado, bom dia, boa tarde e boa noite. E cá estamos então em mais um episódio. Como você já sabe, o Desembaraxando de segunda a sexta-feira às 6 horas da matina e sábados, domingos e feriados em horários alternativos. E gratidão, gratidão, gratidão por todo o carinho que é dispensado a nós aí, a esse trabalho. E saiba que é feito com muito carinho, visando essa troca de experiências, né? E que possamos nos ajudar sempre, tá certo? Então é isso aí. O conteúdo fica gravado, como você já sabe, aqui. Então você pode compartilhar depois. E fica gravado também no nosso Facebook, do Ricardo Baracho, e também no nosso YouTube. E eu peço que você se inscreva lá no nosso canal. E é uma alegria ter você por lá também. Porque cada rede social vai atingir pessoas diferentes, né? A quem prefere o Facebook, a quem prefere o Instagram, no caso aqui, a quem prefere o YouTube. Então é isso aí, para sermos bem democráticos. Vamos ao que interessa. Vamos ao tema de hoje. Esse tema aqui, eu penso assim, eu já peço desde o começo que você não feche o filtro com o tema de hoje. O tema de hoje que vai ser falado não quer dizer que temos prazer nele, ou apoiamos ele, ou que estamos desejando ele na vida das pessoas. Mas acontece nas nossas vidas. Nós não estamos livres disso. Do que, Baracho? Já vou contar. Não estamos livres disso. Faz parte da vida. Então, aquilo que faz parte da vida, mesmo sendo alguma coisa não muito bacana, deve ser discutido. Não podemos fazer que não está acontecendo, né? Então, ficar tão somente colocando debaixo do tapete. As coisas acontecem, boas ou ruins. Vamos lá. Eu estava ontem vendo novela com a minha esposa. E a gente gosta de ver essas novelas, né? E aí a gente estava vendo ontem a novela Vale Tudo, que é a remake, né? Da versão de 1988. Quem assistiu aí do passado vai então associar mais facilmente, né? Aí eu estava lá vendo uma cena ontem. E aí um personagem lá, que é o personagem do Marco Aurélio, ele estava ouvindo lá a esposa dele falar que não sei quem estava passando por problemas, que não sei o quê. Será que não é bom ajudar aquela pessoa? Será que não é bom se aproximar para poder ajudar? E aquela coisa toda, né? E aí ele ouviu isso, e aí também alguns problemas lá na empresa que ele trabalha. E aí nessa hora que ele estava na empresa, ele escuta lá do seu secretário toda a turbulência que está acontecendo, e aí ele pega e fala assim para aquele seu secretário, ele fala assim, ó, fulano, é no caos que as coisas acontecem. É no caos que as coisas acontecem. Aí ele continuou falando, né? Porque muitas vezes tudo muito organizado, tudo muito sistematizado, acaba até ficando uma coisa muito rotineira ao ponto de não prestarmos atenção no que se deve, né? Não fecha o filtro. E ele falou isso, que é no caos que as coisas acontecem. Aí eu fiquei pensando naquilo, né? Falei, nossa, essa frase é interessante, é bem interessante. Até foi ele que falou a frase que eu coloquei agora há pouco no story lá, tirando um pouco do assunto, tá? Quando ele falou assim, se você encontrar um jabuti em cima da árvore, deixa ele. Vai arrumar pra cabeça, né? Então, deixa. Então, vamos voltar. Então, ele falou do caos. Aí eu fiquei pensando nisso, né? Realmente, o personagem, que não quer dizer que não esteja ligado a uma vida real, essas coisas, né? Tem razão. Por isso que eu falo para não fechar o filtro com o tema de hoje. Não estamos aqui apoiando nada no sentido assim, eu quero caos. Não é isso. Ninguém quer um caos na sua vida, né? Mas vamos falar o tema de hoje, a importância do caos. A importância do caos, né? Então, vamos lá. É interessante assim, né? Porque não estamos defendendo a ocorrência dele, não estamos dizendo que é prazeroso ter o caos,
ou agourando alguma coisa na vida de alguém, embora muitos façam isso, né? Ficam agourando, né, sobre a vida de alguém. Por isso que eu falei e vou falar muitas vezes aqui nessa live de hoje sobre não fecharmos o filtro quanto a esse assunto. Só que em alguns momentos da nossa vida, em alguns casos, né, somente a ocorrência do caos vai nos empurrar para mudarmos alguma coisa em nossa vida, para mudarmos alguma coisa que eu não fazia, que eu não ousava fazer, que eu não ousava olhar, que eu fazia de levar assim, vai colocando no cantinho ali e vamos levando, né? Só que esse negócio do cantinho é algo muito importante na minha vida. Eu fico fazendo que não estou olhando, eu procuro olhar para as coisas mais fáceis e não olho para as mais complexas. É nesse sentido. Então, em alguns casos da vida, só vai acontecer algumas coisas em nossa vida graças ao caos. Então, o caos acaba nos empurrando para algum lugar. E é para o nosso bem muitas vezes, tá? Por incrível que pareça. Por mais que possa ser muito penoso no começo, muito desgastante, mas só através do caos que podemos ter a possibilidade de olhar para alguma coisa em nossa vida, que na chamada normalidade, que na chamada organização, nós não olhamos. Então essa frase que eu vi ontem, que o caos é no caos que as coisas acontecem, eu entendo que é isso mesmo. E muitas vezes só passando pelo caos é que nós olhamos alguma coisa. Então, vamos começar por aí, tá? O caos tem esse lado, assim, importante. Não entenda mal, tá? Não estou dizendo assim que é maravilhoso passar pelo caos. Não, fecha o filtro. Então, Baracho, como é que é esse negócio aí? Ó, vai existir dois tipos de caos, né? Então, vamos ter na vida o chamado caos externo, que são os acontecimentos, os acontecimentos inesperados, principalmente, né? Você levanta pensando todo um dia planejado, toda uma questão para um dia, e acontece coisas na sua agenda que não estavam no teu propósito, mas aí acabou interferindo na sua vida e gerou um caos, né? Então, por exemplo, tem esses caos externos, né? Acontecimentos inesperados, perdas, crises familiares, mudanças, né? Então, é aquilo que vem sobre nós, que respinga, ou que nem respinga, né? É aquela enxurrada mesmo na nossa vida, né? E vai ter o caos interno. O caos interno é aquela questão de dúvida, confusão de sentimentos, pensamentos que se chocam, aí vem a ansiedade, coisas mais no nosso campo da neurose, das nossas paranoias do dia a dia, aquilo que nos assola, aquilo que ninguém percebe tão facilmente, porque eu consigo disfarçar também, né? Alguns até perguntam, como é que você vai? Tá tudo bem? E eu fico assim, não, tá tudo certo. Ou eu até me abro para falar com alguém. Então temos o caos interno e o caos externo. Beleza, Baracho, né? E assim, o caos vem para mostrar que a nossa vida não é linear. A nossa vida é sujeita a acontecer as chamadas rupturas. Na nossa vida vai ter as desordens. E essas desordens nos tiram de um lugar chamado seguro, né? Todo mundo quer uma segurança, todo mundo em sã consciência quer uma segurança, ainda mais uma segurança quanto ao futuro, que é o desconhecido. Então a pessoa com sã consciência procura naquilo que pode se organizar o mais possível para ter uma questão do presente boa e o futuro também. Aí vem a velhice, aí vem a limitação corporal, quem vai cuidar de mim, e aquelas coisas assim, né? Então, é isso aí. Só que assim, ó, a vida não é linear, então vem essas rupturas, e como eu falei, elas podem vir por nós mesmos, nós fazemos algumas coisas que geram caos, nós fazemos a cagada e colhemos pela própria cagada, né? Então, o caos que nós causamos, por insistência, por orgulho, enfim, ou nem foi por mal, mas fizemos. E vai ter também o caos que vem dos outros, que respingam em nós. Esse é sacanagem, né? Porque muitas vezes eu não tenho nada a ver com isso e a pessoa vem e joga em cima da gente, né? Ou respinga, que já atrapalha a nossa vida, ou é aquela enxurrada mesmo, né? Aquela enchente, aquela tempestade de coisa que vem, né? E tem gente que é assim, né?
passa por um caos, passa por uma encrenca, mas quer que o outro colha e se livrar disso, né? É fácil jogar no rabo do outro, né? É fácil jogar a encrenca que criou pro outro resolver. Quer dizer, eu faço a cagada e não quero limpar minha bunda, quero que alguém limpe pra mim, né? Então é tenso, né? Mas seja por nós, ou seja pelo outro, seja um caos externo, ou seja um caos interno, então é para mostrar que a vida não está de toda no nosso controle, a vida não é linear, então vai ter essas desordens, essas rupturas que mexem com a gente, né? Que influenciam a nossa vida. Deixa eu arrumar aqui minha câmera, tá batendo sol aqui. Aí. Então mexe com a gente isso, né? Então, vamos lá, né? É uma questão bem interessante. E o caos, seja do modo que for, ele vai tocar num ponto muito sério da nossa vida. O caos mostra o quê? Que ele mostra que somos seres faltantes. O caos mostra que nós somos seres incompletos. O caos mostra que existe uma falta. Por mais que eu tente cobrir essa falta e me distrair com as coisas da rotina, né? Então nós somos incompletos, nós somos faltantes, e o caos nos lembra, né? Ó, você não é tudo isso não. Você não é essa onipotência não. Então o caos vai mostrar isso, né? Aí você pode pensar, o caos é só para me ferrar, Baracho? O caos é só para me complicar? Porque assim, o caos tem um grande impacto na nossa psique. E eu te digo um bem forte. É aquela questão do choque, né? Então quando o caos vem na nossa vida, quando ele rompe, nós temos angústia, nós sentimos desamparo, ou até mesmo aquela paralisia, né? A gente não consegue agir, a gente fica vulnerável, né? E aquela coisa toda. E aí, alguém pode falar assim, não, Baracho, eu não acredito. Eu devo estar sonhando. Essa situação que eu estou passando deve ser um sonho. Não é verdade. Me belisca para ver se é verdade, por favor. E quando belisca, dói. E dói de verdade. Então não estamos dormindo. Não estamos sonhando. É um pesadelo ao vivo. É um pesadelo que está acontecendo. Me faz lembrar aquela cena do Karate Kid 2, né? Quando o Daniel estava lá no Japão lutando com o Shozen. E é uma luta de verdade. Não é um torneio de troféu que nem no Karate Kid 1, né? Eles estavam lutando por causa de uma moça. E o Miyagi fala assim, Daniel, ó, acorda. Isso não é torneio não, tá? Isso aqui é pra valer. Então tem hora na vida que o negócio é pra valer, né? Assim, tem hora na vida que não é uma coisa amistosa. Todo mundo vai ganhar de certa maneira, embora simule um confronto, né? Um jogo amistoso. Não. Aqui é para valer, aqui vale a nossa vida, né? Então o caos é isso. O caos faz um furo na nossa idealização, na nossa fantasia, naquela ideia assim de que não é comigo, é sempre com o outro, né? E é interessante que a gente tenha essa ideia de pensar, né? As coisas horríveis só acontecem com o outro. Quando acontece comigo, eu pergunto o quê? Por quê? Porque, ué, mas quem eu sou na fila do pão, né? O que eu tenho de melhor que o outro para poder entender que não passo por coisas, né? Não, feche o filtro, não entenda mal o que eu estou dizendo, tá? Mas enfim, o caos nos tira da ilusão de controle absoluto. Não temos o controle absoluto. Ainda mais naquelas pessoas que fazem questão de ser onipotente, né? Pessoas que não pedem ajuda, pessoas que não reconhecem quando erraram, pessoas que são sempre donas da razão. Para essas pessoas é horrível quando acontece o caos, porque ela tenta mostrar que não está acontecendo nada, ela tenta mostrar que está inteira ainda, e não está. E para se mostrar inteira não estando, gasta uma baita de uma energia mental e psíquica, emocional, que é pior. E alguém pega e fala assim, desarma, se abre, desabafa, mas a pessoa não faz isso. Então é complicado isso. E assim, ó, só na ocorrência de alguns caos é que nós nos movemos. Pensa na sua vida aí, não foi assim? Teve coisa que aconteceu na sua vida que você até queria que acontecesse, mas todo um protocolo, toda uma certeza, toda uma confirmação. Quando acontecer isso, isso, mais isso eu vou. E essa colocação de um monte de isso e mais isso, na verdade é porque não quer ir, né?
Porque a pessoa tem pavor do próprio desejo. Já falamos sobre isso em outro Desembaraxando. A pessoa coloca ela tem um pavor sobre o desejo dela. Aí ela coloca uma coisa assim do desejo no campo do impossível, né? Para não alcançar e justificar que não alcança por causa de uma complexidade que não existe, muitas vezes, tá? Tem uma questão complexa, mas podemos aumentar isso, né? Então, é curioso isso. E eu falo por mim, tá? Muitas vezes eu só me movimentei por causa do caos. Aí tinha que ir, né? Por causa do caos, nós nos movemos, né? É aquela questão assim de que vamos lá, né? Mas começa aqui uma aplicação para nossa vida. O caos acontece, ok, Baracho? O caos faz parte da nossa vida, mas a questão não é tão somente viver o caos e procurar resolver o que está acontecendo, né? Porque muitos de nós pensam assim, né? Bem, vamos resolver então, já está o problema, vamos resolver. E a pessoa até resolve o problema, ela até supera aquele negócio, até supera rápido, dependendo da situação. Mas a questão não é tão somente resolver, porque tem gente que então supera o chamado caos, resolve o chamado caos, só que a pessoa não aprende com a situação. Ela não dialoga com a situação. Ela não procura observar assim, tudo bem, quero resolver, quero sair disso. Mas o que isso quer me mostrar? O que isso quer dizer para a minha vida? O que isso quer comunicar comigo, tá entendendo? O que o caos pode estar comunicando para a minha vida, né? E aí é o que falta para muitos de nós. Muitos de nós passa pelo caos, quer superar o caos, quer ficar ileso, quer não ter mais aquele incômodo, ok. Quem que não quer isso, né? Só que aí o mais importante é deixar de observar o que aquilo pode nos trazer. E você vê pessoas aí que passam pelo caos, passam pelos problemas, as turbulências da vida, e a pessoa continua a mesma, continua arrogante, continua orgulhosa, continua maltratando o povo de casa ou fora de casa, continua com umas ideias que só vai levar a se ferrar, continua num orgulho em sustentar alguma coisa que parece que o caos não ensinou. Aí você pega e fala assim, a pessoa passou por isso e por aquilo, mas a pessoa não baixa o nariz empinado, né? A pessoa mantém o nariz empinado, mantém o orgulho, a pessoa não se abaixa. Ah, tem isso mesmo, né? Tem gente que não se abaixa. Tu deve conhecer alguém assim, né? Tem gente que não se abaixa. Pode passar o que passar. A pessoa, porque uma coisa é passar o que passar e ter firmeza, ter resiliência, mas tem humildade também. Agora a pessoa que passa o que passa não se abaixa, no sentido de não permitir que a situação ensine, não permitir que o caos traga alguma coisa do campo do pedagógico, de alguma coisa que faça o sujeito evoluir, nesse sentido, né? Então a pessoa, ela só quer resolver, mas ela não quer observar o que aquilo pode ensinar. E quantas vezes, né, a gente passou por alguma coisa caótica e nós não evoluímos? É que nem a terapia, né? Tudo bem, nós não melhoramos primeiramente para os outros em terapia. Nós melhoramos para nós mesmos. Vai acontecer em algumas cenas de terapia que a pessoas de fora falam assim, você está em terapia, mas não melhorou nada. Você está em terapia e não mudou nada. Nesse sentido, a pessoa mudou sim. Só que ela parou de produzir ganhos para o entorno, ganhos secundários. Parou de ser objeto do outro. Então, para quem se beneficiava antes, vai falar que não mudou nada, vai falar que até piorou, porque esse que reclama deixou de ganhar com isso, vai ter que se virar sozinho, e o outro parou de ser tapete para a sua vida aqui. Então, nesse sentido, que bom, né? Que bom. Agora, em outro lado da coisa, tem as mudanças que não acontecem mesmo. A pessoa está em terapia, a pessoa vai na igreja, a pessoa busca isso, busca aquilo e continua xarope. E continua daquele jeito horrível. Ah, Baracho, mas somos seres humanos, as mudanças não são fáceis, né? Claro que não são fáceis. Mas alguma coisa pode mudar e evoluir e melhorar. Nessa hora alguém vai querer passar pano. Ah, Baracho, mas o outro passa uma vida tão assim, né? É curioso, né? Sempre surgirão aqueles defensores, né? Os passadores de pano que atrapalham
a evolução da outra pessoa. Mas você é cobrado, né? Você é cobrado pra caramba. Mas o outro não, o outro passa-se o pano. Então é complicado isso, né? Então, o caos acontece, o caos mostra que nós não somos essa belezura o tempo todo, o caos mostra que nós não somos onipotentes, nós somos incompletos, nós somos faltantes, enfim. O caos mostra que temos uma falta, mas a falta não é o fim de tudo. A falta não é o fim do mundo, né? Então, é interessante isso aqui, né? Porque assim, o caos vem, pessoal, como uma oportunidade para nós sermos criativos. Tá entendendo? O caos é uma possibilidade, o caos é uma oportunidade para a criatividade, né? Vamos pensar aí, já falamos sobre isso, né? Muitas obras, muitas descobertas e muitas soluções que facilitaram a nossa vida e muito vieram de momentos caóticos. Vieram de momentos caóticos. Se você for lembrar aqui de um Desembaraxando anterior aí de dias para trás, que falamos sobre angústia, é mais ou menos isso, né? A angústia é um negócio complicado também. Vamos pensar que é daquele campo do caos interno, que falamos agora há pouco, ansiedade, né? Então, tem aquela angústia que vem realmente para paralisar a gente, para tirar da nossa vida o desejo de reagir, para tirar de nós a capacidade de sonhar, de acreditar. Tem aquela angústia que paralisa muitos de nós, que derruba muitos de nós. Mas por que outros não são tão derrubados e outros são muito derrubados, né, Baracho? Aí vem do modo de cada um, do modo de educação de cada um, do modo como cada um introjetou as coisas da vida, do modo como cada um foi levado a ser mais resiliente do que o outro. Alguns são mais poupados, protegidos, né, aquela coisa toda. Alguns você não pode falar nada e a pessoa cresce numa redoma de ser poupado o tempo todo. Não fala com ele não, porque ele vai ter uma crise. Não fala com ele não, porque ele vai ficar mal. Só que a pessoa não cresce com esse negócio, né? Voltando a falar da novela, da Vale Tudo, né? Ontem lá, por pouparem a Heleninha lá, porque ela tem toda uma crise, as pessoas trazem para si os problemas, se complicam e ficam poupando. A vida inteira poupado e não cresce, né? Então é dureza isso, né? Então vai ter a angústia, vai ter o caos, que claro, nos paralisa, mas o caos e a angústia são oportunidades para abrirmos caminhos criativos. Ah, Baracho, que bonitinho falar isso. Essa linguagem desses motivadores de hoje. Ó, tem aquilo que é merda nessas coisas que são faladas por aí, mas não tem. Mas assim, muitas pessoas realmente usaram da criatividade nessa hora, porque é uma questão que a impulsiona para ter uma questão criativa, um desejo de resolver, aprender e usar a criatividade com isso. Aí voltemos às nossas bases de família, aí voltemos ao que estamos fazendo com os nossos filhos, ou deixando de fazer. Começa aí, pessoal. A questão dessa resiliência, de ser criativos em meio ao caos, começa também daí, tá? E eu posso estar preparando pessoas que, não estou dizendo que não vai sofrer, que não vai ter luta, que não vai ter angústia. Todo mundo vai ter isso. Mas aqueles que permitem viver isso, ok, mas vão tentar se levantar de algum jeito. Então, por exemplo, nós não estamos aqui romantizando o caos, não é isso. Como eu falei agora há pouco, né? Não estamos aqui agorando, não estamos aqui falando que é legal ter o caos. Claro que não é legal, claro que não é legal. Só que aquelas pessoas que usam da criatividade nessa hora, elas vão em direção ao desconhecido, ao improvável, ao criativo, porque a gente quer muito ter roteiro, muito mapa pronto, né? Nem sempre vai ser assim. Tem hora que eu só vou saber o que é do outro lado do rio se eu atravessar o rio. E não vai ter nada me dizendo, né? Se eu ficar esperando um monte de confirmação, esperando o marido perfeito, esperando a mulher perfeita, esperando um sinal, e essa espera pode ser, em alguns casos, eu estou jogando pro outro, né? Se o outro não fala, eu não vou. Se o outro não dá sinal, eu não vou. E eu me desresponsabilizo. Também tem isso, né? Então, não estou aqui romantizando o caos, né? O caos gera dor, o caos é tenso, é complicado pra caramba assim, mas já que o caos aconteceu, já que ele está acontecendo ou aconteceu, a questão é assim, ó, é o que cada um faz com o caos. O que cada um
faz com o caos? O que você faz com o seu caos? Né? Não estou dizendo que viver o caos, então agora que o Baracho está falando, nunca mais é chorar, nunca mais é ficar prostrado, nunca mais é ficar triste. Sim, porque há também aquela ação de querer fugir de um modo logo do caos, que a pessoa também não traz aprendizados com isso. É só ficar fugindo também, né? A pessoa tem pessoa que foge, né? Foge das coisas mais desagradáveis, foge de alguns enfrentamentos, foge de conversar algumas coisas. Aí o povo de casa fica louco, né? Porque quer conversar, o outro não quer conversar, o outro quer levantar, quer sair, quer dizer, quer levar de um jeito que não está acontecendo nada, e não é assim também não, né? Também não é assim. Então, o que podemos fazer em meio ao caos? Além do que já acontece, né? O que podemos fazer com isso na hora? E aí vai de cada um, né? Como podemos, Baracho, lidar com o caos? Ó, de novo, né? Pela 200ª milésima vez, não feche o filtro com a fala que vai sair agora, né? Mas, por exemplo, em vez de extremamente querer negar o caos, é preciso atravessá-lo. É preciso atravessar esse momento e é preciso elaborar, trabalhar para dentro, elaborar. Então tá, vamos ver o que isso me ensina, né? Porque é que nem fala Lacan, né? É a travessia do fantasma, é atravessar o fantasma. Então tem aquela montanha na sua frente. Ah, Baracho, legal é dar a volta pelo lado aqui, pegar um atalho, né? Não, não tem. Tem que subir, tem que descer, tem que ir lá em cima, né? Então é nesse sentido que eu digo. Então, em vez de tão somente negar, ah, Baracho, mas se eu não negar, tá querendo dizer que eu não quero sair? Claro que eu quero sair do caos, claro que eu quero. Mas enquanto eu estou nele, enquanto eu atravesso esse caos, eu tenho que procurar ver o que o caos quer me dizer. O que eu tenho que elaborar com isso? Para o meu bem. Para eu não cair no próximo buraco de novo na vida. Para eu não fazer merda de novo daqui a pouco. Então, é a oportunidade. É a oportunidade da vida. Então, não busque atalhos imediatos. Eu sei que temos um movimento de defesa, instinto, enfim, de fuga, de sair correndo logo. E isso para muitos e muitos momentos é a melhor coisa assim. Você vai pôr a mão na chapa, você vai ficar assim, nossa, minha mão tá queimando. Não, você vai tirar a tua mão logo. Então é claro que vai ter isso, né? Vai ter esse corre. Tem hora que não tem que pensar, vaza. Não, mas não tem que buscar nada, corre. Porque está em jogo a sua vida. Vaza daqui. Vaza. Eu lembro daquele episódio dos Simpsons, né? Que tá pegando fogo na casa do Homer. E a Marge entra para salvar alguém, para pegar alguma coisa. Ela pega uma fita lá, de uma recordação, fita cassete, de uma recordação de videocassete da história. Mas ela vai na cozinha para secar uma louça ainda, assim, virou zoeira, né? E a casa pegando fogo, né? Não suporto ficar a louça sem secar. A casa pegando fogo, eu vou lá secar a louça. Não, sai correndo. Então tem hora que vai ser assim. Vai ter que sair correndo mesmo. Só que assim, ó, buscar esses atalhos imediatos, aí que tá a questão. Não busca isso, não busque assim. Permita que o caos nos diga algo. O caos está querendo dizer alguma coisa para nós. Que no dia a dia do normal, da bonança, tudo bonitinho, nós não percebemos. E nós somos assim, gente. Quando tá tudo muito bem, a gente mergulha pro gozo mesmo. Mergulha pro prazer. É mais difícil tirar lições quando tudo tá bem, né? Já fala o sábio, né? Que é melhor estar num velório que numa festa. Porque no velório eu olho mais para a vida. Eu procuro pensar que a vida, como que ela é mesmo, né? Assim, ah, Baracho, tu não pode mais na festa? Agora eu vou ser o Zé Velório? Não é isso. Calma, não fecha o filtro, né? Mas enfim. Mas permita que o caos diga algo. O caos nos diz algo, né? Então não feche o filtro com isso. Não feche o filtro. O caos, ele tem a sua importância. O caos nos ensina. E é claro, né? Eu não vou conseguir tudo sozinho. Então busca ajuda. Vai buscar ajuda. Seja qual for a ajuda. Acho que a primeira ajuda é dividir com alguém que está passando. Ah, Baracho, mas eu não confio em ninguém. Ah, mas vai com alguém que você tem mais segurança. Não tô nem falando de ajuda profissional ainda, tá? Mas também vá procurar um médico, vai procurar um psicólogo, um psiquiatra, vai procurar um líder espiritual, vai procurar alguém da família, mas vai se abrir com alguém, tá?
Porque levar isso sozinho não vai ajudar. A nossa cabeça vai pensar só o pior, né? Então busque ajuda. E aí tem uma coisa que a pessoa que está no caos, ela diz muito, e eu escuto muito em terapia isso, né? Ah, Baracho, mas minha vida não está como era antes. Ah, eu quero que minha vida volte a ser como antes. Presta atenção. Ah, mas minha vida não está como antes, eu não estou mais o mesmo. Tudo bem, notar que não é mais o mesmo por uma coisa ruim, ok. Eu me desconheço, eu tô mal, então minha vida não está como antes, né? Ok. Mas será que em alguns aspectos da vida, em alguns, tá? Não fecha o filtro. Será que é importante eu voltar a ter a vida como era antes em alguns aspectos? Será que não é realmente aí o erro? Eu quero algumas voltas, só que são voltas que em alguns pedaços dessa vida que eu quero voltar, é ali que não me ajuda. É ali que eu faço a porcaria. Eu posso voltar como era antes em outras coisas, beleza. Mas algumas não é bom voltar não. Ou até tudo não é bom voltar. Então essa coisa de querer voltar como era antes, porque o nosso cérebro é assim, né? Ele tem esse mecanismo de querer sempre se apegar ao que é familiar, ao que introjetou já, né? É por isso que resistimos tanto à mudança. É por isso que o futuro nos apavora, porque nós não conhecemos, né? Então, preste atenção nisso. Será que realmente é voltar como era? Será que alguma coisa aí tem que voltar mesmo? Tem coisa que não é bom voltar não. E o caos é o alerta, ó. Nisso aqui não volta não. É bom começar coisas novas daqui em diante. Novos comportamentos, novos pensamentos, novas condutas, novas, um monte de coisa. Quer dizer, então essa questão de que, eu quero voltar a minha vida como era antes do caos, né? Ó, tem coisa que vai ter que ir depois do caos. É bom você ir em direção para o que vem depois. Mesmo não sabendo, você vai renascendo em algumas coisas, tá? Do querer voltar ao que era antes em algumas coisas. Voltar em algumas coisas não vai ser bom, não. Não vai ser bom, não, né? Então essa pergunta eu te faço aqui para você pensar pra caramba, né? Será que é interessante, em alguns aspectos, a vida voltar como era antes? Totalmente voltar como era antes? Por isso que eu digo, permita que o caos te diga algo. Permita que o caos te diga algo. Porque se o caos já aconteceu e está acontecendo na sua vida, faça a pergunta: o que ele está me mostrando que eu não estou ainda enxergando? Ou que eu não enxergava antes? O caos não é tão somente a questão caótica horrível da coisa. O caos tem uma função pedagógica. O caos é importante, pessoal. O caos é mostrar, repito, que a nossa vida não é essa linearidade o tempo todo. E o caos mostra que nós somos seres faltantes. Nós somos seres faltantes, incompletos, não somos onipotentes, onipresentes, né? E blá blá blá. Não somos, né? Então, viver é pôr-se a estar. Uma vez estando vivo, não tem como ficar ileso. Tem quem queira passar pela vida sem ter assim nenhum arranhão, nenhuma cicatriz. Quer pôr roupinha branca, e ir lá pra lama e voltar limpo depois de um dia na lama. É impossível. A vida tem a ver com envolver-se. A vida tem a ver com pôr-se a estar. A vida é isso. Se quer ficar ileso, então nem nascesse. A vida é isso. Por mais que eu me proteja, que eu fique mais em casa, que eu não saia, que eu faça o máximo para evitar encrenca. Mas se você vai para a internet, por exemplo, você aparece também, tá? Mesmo sem sair de casa. Você vai lá, você aparece também. Então alguma coisa vai vir sobre nós. Ou porque nós criamos, ou porque alguém criou e respingou e derramou na gente. Quer dizer, viver é pôr-se a estar. É isso, né? E faz parte da vida, então, para quem se põe a estar, faz parte da vida o caos. A vida não é só o caos. A vida é alegria, a vida é bonança, a vida é momentos prazerosos,
mas a vida também tem o caos. E se o caos existe, alguma coisa é importante para nós com isso. Alguma coisa o caos tenta nos sinalizar que na bonança nós não estamos olhando. Assim como também a bonança tem a sua importância. É importante viver o bom momento também, viver o gozo, porque há quem só pense em não conseguir viver o bem-estar, né? Há quem tem dificuldades com o prazer, não se permite para nada. E quando vem o bem-estar, a pessoa fica se estranhando e fica pensando e faz de tudo e estraga também. Então, quando tem um bom momento na vida, é para mostrar que você pode viver isso, sem culpa. Vá viver isso. Mas quando acontece o caos, é para mostrar também que tem alguma importância para nos ajudar com algum propósito na nossa vida. Então o caos tem a sua importância. Nós ficamos prostrados, ficamos desanimados, por quê, para onde, como é que vai ser? Mas o caos é uma oportunidade para criatividade. Quantos conseguiram, pela criatividade, virar o jogo? E de todo o coração, eu desejo que você também consiga. Mas o caos faz parte da vida. Para que possamos crescer e ter coisas boas, eu não posso fechar o olho para as coisas ruins. Isso tem uma função de nos ajudar e tem a sua importância. Obrigado pela sua atenção, que caminhou conosco até aqui no Desembaraxando. Você que perdeu o começo dessa live aqui, volta para assistir desde o começo. E se você está lembrando de alguém aí que deve muito ver esse conteúdo barato, que tem que ver essa live aqui, compartilha com ela o mais rápido possível, manda para ela agora, tá bom? Vai estar gravado agora no Instagram daqui a pouquinho, vai estar gravado no YouTube, no Facebook, compartilha, tá bom? Eu só tenho a agradecer a você pela sua ajuda, pelo seu carinho, pela sua compreensão, pelo seu apoio, tá bom? E que muitas coisas aí se desembaraçem em sua vida para você caminhar o melhor possível, tá certo? Beijo no coração, bom domingo para você e até o próximo Desembaraxando. Valeu, valeu, valeu.